Oi, gente. A gente está aí para mais esse encontro, na verdade, esse último encontro nosso, né? Nesse tempo diferente que a gente tem experimentado. A gente chegou a ter um tempo presencial, né? Com vocês, trabalhando tanto a pedagogia social, a parte questão da sociologia na educação, e a questão da antropologia na educação, né? O processo da cultura, a questão da inserção na sociedade, os diferentes e a multiplicidade cultural, né? Fundamental no processo de construção de um projeto pedagógico, enfim. Foi muito bom estar com vocês, então esse é o nosso último encontro, apesar dessas dificuldades, né, da gente não estar pertinho. Espero que tenha sido um tempo proveitoso, frutífero para vocês, como tem sido para mim. Hoje, então, pessoal, nessa última aula, eu queria, nesse nosso último bate-papo, eu queria ainda tratar de um aspecto mais amplo, pensando, até por causa das duas disciplinas que a gente está trabalhando, que é a antropologia da educação e a pedagogia social, para nós enquanto educadores, para nós enquanto profissionais de educação, a gente pensar melhor acerca dessa relação entre a pedagogia e a ciência social, né, nesse processo de desenvolvimento da educação. Então, assim, a gente vai ser bem lacônico hoje, mas eu não queria, né, que deixar de colocar isso para vocês a título de reflexão, para que isso fique aí no coraçãozinho de vocês e que vocês possam demandar energia e tempo para exatamente serem agentes de mudança nesse processo educacional desse país que carece tanto de que a educação ela seja um valor em si mesma. Então, gente, quando eu penso em trazer essa ideia da relação das ciências sociais com a pedagogia, eu penso em refletir a respeito do status, né? Os estatutos, o Estado, o status, a condição, né? Qual é o estatuto da pedagogia, da pedagogia enquanto área do conhecimento, né? Enquanto área de conhecimento. Então, a fim de quê? A fim de definir esse campo pedagógico em termos científicos. Em termos científicos, o que eu quero dizer? Tirar um pouco da nossa cabeça, enquanto profissionais de educação, de que o nosso papel é somente a aplicabilidade. A gente é só aplicar as teorias que um sociólogo pensou, que um filósofo idealizou. Claro que é importante, claro que a interdisciplinaridade, claro que a multidisciplinaridade é importante, claro que é. Mas a gente também precisa pensar os nossos projetos, né? E um pouquinho disso que eu queria refletir com vocês aí nesse nosso último encontro. Então, a compreensão da natureza e da especificidade do campo da pedagogia a partir de critérios científicos, a gente percebe que tem sido um debate constante nos últimos anos entre educadores e cientistas sociais, que vão trazer várias questões, né? Como a própria relação entre a pedagogia e as ciências sociais. Uma outra questão, a própria possibilidade de constituição de uma ciência da educação unitária, né? Com metodologia, objetivos científicos próprios, né? Então, assim, pensar sobre isso, sobre essa cientificidade da pedagogia, traz à lume, né? Traz à tona algumas questões que a gente pode pensar, tipo, o que seria a produção de teorias essencialmente pedagógicas elaboradas pelos professores ou pedagogos. Ou seria uma prática fundamentada nos saberes oriundos de diversas disciplinas pautadas pela educação, a obtenção de conhecimentos confiáveis e passíveis de generalização
e transparência, e transferência também. Então, assim, olha quantas questões a gente começa a abarcar a partir da perspectiva da gente pensar a pedagogia como um ente científico em si mesma. Isso é muito interessante, tá, gente? E a partir daí a gente percebe a necessidade de quê? De um maior diálogo entre as disciplinas do campo da educação, desde, sei lá, a didática, a história da educação, a filosofia da educação. É fundamental isso, tá? É o esforço, então, de constituição de uma comunidade científica pedagógica no país é um fenômeno que não é antigo, sabe, gente? É recente isso, não é de muito tempo, né? O que implica o que nisso? É que a gente acaba tendo uma falta de uma tradição, né, nessa área, na questão de pesquisas teóricas sólidas, porque está recente. Questões também do número de publicações, né, especificamente sobre essa questão da teoria da educação, do fazer científico da pedagogia. Então, e as consequências visíveis são o quê? A corroboração ou aceitação tácita das considerações e propostas dos autores mais conhecidos, enfim, de outras áreas, inclusive, e uma certa dose, talvez, de arbitrariedade nas publicações esparsas que são encontradas pelo assunto, sobre esse assunto específico, né? Então, é um pelo outro, né? Eu penso que a gente precisa, enquanto agente da educação, ter o nosso arcabouço teórico-científico. Para quê? Para que a gente possa desenvolver teorias e aplicá-las a partir da nossa experiência. Acho que isso é muito importante. É um pouco disso que eu quero pensar com vocês hoje, viu? As peculiaridades, então, da pedagogia como a ciência da educação, ou as ciências da educação, têm sido tratadas, né, a partir dessas últimas décadas aí no Brasil por diversos autores. Não vou elencá-los aqui, mas isso já está à baila aí, já está no meio científico, nesse debate. Sendo que, qual o cerne, qual o ponto fulcral, né? Qual é o centro da discussão? Exatamente, o estatuto de uma possível ciência da educação e, consequentemente, as relações com as ciências sociais que compartilham, em última análise, desse mesmo objeto que perpassa, que é a educação, que é o processo de formação da sociedade, a questão cultural, etc. Então, pensando sobre isso, eu quis refletir acerca de duas obras do Anísio Teixeira, um educador do século XX, importantíssimo. E duas obras dele que ele fala, que ele trabalha essa questão. Isso aí, anos 50, anos 40, mais ou menos, né? Que ele trabalha essa questão da ciência e a arte de educar. É uma obra dele, a outra é a ciência e a educação, que sustenta que apenas a arte, enquanto arte em si, a educação pode ser considerada como autônoma, como independente, porque ela trabalha dentro de si mesma, embora não seja insular, tá bom, gente? Ela não é uma ilha isolada, né? Ela vai ter os contatos, mas o que o Anísio Teixeira está querendo dizer é que ela, pensada nela mesma, ela é uma arte. Nesse sentido, ela é autônoma, ela tem autonomia para poder pensar, refletir e desenvolver os seus projetos e ideias. Diferentemente de uma ciência tipo o direito, por exemplo, que é um quê? Que é uma arte formal, né? O direito está ali na lei, ele vai ter que, não tem como inventar muito, ele pode até utilizar a hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação das leis, mas ele vai estar ali fundamentado nas leis. A educação seria essa arte material, a maneira da medicina e da engenharia. E assim como não há uma ciência de curar, nenhuma de construir, mas a arte fundada em conhecimentos de várias ciências, o mesmo ocorre com a educação. Então tudo converge para ela, isso que eu quero que vocês entendam.
É um pouco disso que talvez o Anísio Teixeira está querendo dizer para nós aqui. Então, nesse sentido, trata-se de submeter essa prática, que antes do método científico progredia como essa prática da educação pela tradição, do crivo do estudo objetivo e de promover o desenvolvimento cumulativo e contínuo do ato de educar. Ou seja, havia o processo tradicional de transmissão de conhecimento pelas gerações, antes de se pensar no método científico. É nesse sentido que o Anísio está dizendo o seguinte: olha, tudo se concentra, tudo converge para a educação. Nessa concepção, então, olha que interessante, os cientistas sociais, eles vão buscar no campo da prática escolar os seus problemas científicos, ok? Seus objetos de estudo. Mas isso não os torna educadores. Olha que interessante. Eles permeiam o espaço da educação, mas não são agentes da praxis. Do mesmo modo, professores não são artistas de palco, né? Eles efetivamente vão participar do processo. Eles não vão apenas ficar alheios. Não, os professores, eles são aqueles que colocam a mão na massa. Embora não... E aí que está a questão, viu? Por vezes não se consideram ou não se entendem como cientistas. Eu tenho um amigo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer, eu tenho um amigo que ele é um excelente professor de história, excelente. Ele fala... Aí eu falei, poxa, você é um historiador, poxa, top. Ele, não, eu não sou historiador, eu sou professor de história. Eu até entendi o que ele quis dizer, porque ele não é da área de pesquisa, né? Ele não vai para museus, para arquivos, para fazer pesquisas e escrever artigos, mas eu penso que no processo da síntese, da aplicabilidade das teorias, ele é um cientista, poxa, top de linha. É nesse sentido que eu estou querendo dizer para vocês, que o pedagogo precisa ter isso introjetado nele. Né? Enquanto que a gente olha, por exemplo, os cientistas sociais, né? Os problemas científicos dos cientistas sociais que trabalham na área da educação são problemas da ciência, desligados do interesse imediato e visam o quê? O estabelecimento de teorias, exatamente, teorias baseadas em pesquisas, teorias científicas. São originados da prática educacional, olha que interessante que o Anísio coloca, são originados da prática educacional, mas não de prática educacional, os cientistas sociais. E é uma verdade, eles estão muito mais afeitos à questão teórica, mas a aplicabilidade da teoria dele, eles não estão ali. É muito mais quem? O profissional da educação. Então, olha que interessante. Eles estão muito mais preocupados, os cientistas sociais destinam-se muito mais o quê? A descobrir os fatos, as relações, a formulação de princípios e leis. Então, sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores competiriam o quê? Produzir a esses cientistas sociais, produzir conhecimentos teóricos. Aplicá-los seria a tarefa dos professores, dos profissionais de educação. Distingue-se assim o quê? O conhecimento teórico, objeto da ciência, da regra prática, produto da tecnologia e da arte, que é a educação. Só que é mais que isso. Essa proposta, ela parece negar-se em si mesma, no sentido de que vai negar a possibilidade de autonomia do campo educacional em estabelecer teorias. Tá certo? A configuração de um movimento de redefinição e valorização do campo educacional ia se fazer dispensando a pedagogia como ciência. Ela é apenas prática. No entanto, quando a gente percebe numa leitura mais atenta dos textos do Anísio Teixeira, ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está querendo enfatizar o seguinte, ele vai dar ênfase, gente, às ideias de intercâmbio e de cooperação entre educadores e cientistas sociais. Então ele vai trabalhar muito mais esse aspecto do que? Do diálogo, da interdependência, advertindo para os perigos do que? Da aplicabilidade de teorias de modo precipitado, claro,
de resultados de pesquisas, precipitadamente, e ressaltando o papel dos professores e educadores como agentes de síntese. Olha que legal. E aí me lembra um pouco da própria dialética hegeliana, onde eu tenho a tese, uma ideia, eu tenho a antítese, o oposto dessa ideia, e do confronto, ou da discussão, a dialética dessas duas propostas, eu tenho a síntese. A síntese é o produto científico desse processo. Olha que legal. Então, a ação pedagógica, ela está pautada e ela está propalada nesse aspecto de ser a síntese do conhecimento científico. Olha que interessante. Viu, profissional da educação? Já parou para pensar nisso? Assim, para Anísio Teixeira não há uma subordinação, mas uma transformação por meio de uma ação pedagógica dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais em conhecimentos pedagógicos, esse processo de síntese. Então, estamos, portanto, olha que interessante, na presença de uma visão renovada de ciência aplicada, defendida por Florestan Fernandes, que é outro pilar aí da educação brasileira, em oposição a uma concepção tradicionalista que o autor considera, até o Florestan Fernandes, essa visão tradicionalista, né, dizendo que a pedagogia ela não é ciência, vai dizer que isso é até anticientífico, porque você colocar o elemento de síntese fora do processo científico, você está divorciando a teoria da aplicação. Não adianta eu ter apenas a teoria, eu tenho que buscar aplicá-la. Isso é o processo científico. Tá certo, gente? Aí eu trabalho dentro daquelas duas premissas de processo grego, da dedução e da indução, tá? De processos científicos. Então, a gente percebe que ele vai propor, então, que tanto Florestan Fernandes quanto o próprio Anísio Teixeira, uma interdependência entre cientistas sociais e os educadores, e a necessidade de quê? De que os cientistas sociais possam abrir mão de apenas estudos unicamente teóricos, como forma de contribuir para a mudança social tão desejada e planejada, e também que os profissionais de educação superem a precariedade, e aí ele bate um pouco, né? Ele é bem incisivo nisso, a precariedade de sua visão dos problemas educacionais, baseadas unicamente na prática. Olha que interessante. O que eu quis trazer para vocês, pessoal? Pensar que o profissional de educação ele precisa buscar se atualizar, buscar na própria ação pedagógica as teorias, dar o salto a mais de cientificidade que tanta gente propala, que tanta gente deseja para a educação. Resumindo, gente, que a educação ela se torne um valor em si mesma. Quando é que ela vai se tornar um valor em si mesma? Quando o próprio pedagogo, profissional de educação, se valorizar mais no sentido de que, sem ele, não há síntese do processo científico que tanto um sociólogo, um antropólogo idealizou. Olha a importância que a gente tem. Então, assim, para esse último encontro, eu queria deixar essa mensagem de que vocês são extremamente importantes no processo pedagógico e desenvolvimento do ensino, da aprendizagem, e que isso fique, viu, introjetados aí em vocês, para que vocês possam contribuir. Pesquisem, busquem, cresçam, não parem. Buscam terminar a graduação, façam a pós-graduação, façam um curso de extensão, para que o teu fazer pedagógico, seja em sala de aula, ou seja fora da sala de aula, no ambiente de pesquisa, possa produzir os resultados tão esperados e que possa não frustrar as expectativas daqueles que a gente deseja tanto que cresçam, que são os nossos educandos. Tá bom?
Foi um privilégio estar com vocês. Um grande abraço e até uma próxima.